Para lhe contar essa história, eu quero convidá-lo a exercer a sua imaginação comigo. Imagine que você é um pescador com anos de experiência, que está ali navegando nas geladas águas do Atlântico Norte. Viagem boa, né? Alto mar, esperando pescar algum camarão. E, de repente, você se depara com algo inesperado, uma imensa massa escura como carvão ali flutuando no silêncio oceânico. Não é uma ilusão, não é um navio naufragado. É uma montanha de gelo flutuante, mas só que preta. Um iceberg preto. Uma cor totalmente atípica para um glaciar. E ele surgiu recentemente na costa do Canadá, deixando cientistas e a própria internet completamente em choque. Mas de onde veio essa aberração? Iceberg preto. E o que ela pode revelar sobre o passado e o futuro do nosso planeta? É o que eu vou te contar a partir de agora. E que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, essa história começa no final de maio de 2025 com o pescador veterano chamado Halvor Antoniussen. Originalmente das Ilhas Faroé, ele, que tem mais de 50 anos de experiência na navegação entre as águas do Ártico e no Canadá, já tinha visto de tudo, mas nunca algo como isso. Foi próximo à costa da província canadense de Newfoundland e Labrador que Halvor cruzou com uma estrutura monstruosa em formato de diamante achatado e na cor preta. A imagem mais parecia saída de um filme de ficção científica, sem dúvida. Diferente dos encontros com as geleiras comuns, que são brancas, ou dos menos incomuns, com glaciares que têm rolado e mostrado um tom azulado, a que o pescador encontrou à sua frente era preta como uma pedra preciosa de obsidiana, ou, para gente, de maneira mais popular, como um carvão. A região em que estava a mais de 100 quilômetros de distância da costa do canal de Hopedale é famosa pela quantidade de icebergs que podem ser avistados. Um dos membros da tripulação, no dia anterior ao encontro curioso, havia contado 47 icebergs em sua volta. Apesar de outros casos de icebergs que tenham rolado na praia e grudado sujeiras e pedras após encalhar, aquele era completamente diferente. Ele não pensou duas vezes e gravou as imagens do abrupto encontro. Sua legenda? A natureza está mudando? É claro que o vídeo rapidamente viralizou. As imagens rodaram o mundo, sendo mostradas tanto nas redes sociais quanto em jornais. Hipóteses foram levantadas, como a do jornal Times of India, que aponta que cientistas ficaram chocados e que a cor pode indicar um núcleo de sedimentos escondido. Mas o que estaria mudando? Para sabermos o porquê dessa anomalia de cor, precisamos analisar o que faz um iceberg comum ter a sua cor branca ou mesmo o tom azul escuro, e também o que fez esse ser da cor preta. A cor branca, normalmente vista, acontece devido à neve que cai na maioria dos icebergs, que ao cair formam bolhas de ar, e que são essas bolhas que irão refletir a luz solar e dar a impressão da cor. Quanto mais o gelo for sendo comprimido, o que acontece gradualmente é ir perdendo as suas bolhas de ar e ficando mais claro, até ter um aspecto vítreo de vez em quando. Nesse sentido, alguns poderão ser azulados, pois este é o resultado de um gelo mais denso e antigo que absorve luz vermelha e reflete tons de azul. O avistamento de icebergs de coloração mais escura ou preta, como nesse caso, são extremamente raros e, na maioria das vezes, sinalizam a presença de algum tipo de contaminação. Essa é uma anomalia e o professor e pesquisador Lev Tarasov, da Universidade Memorial de Newfoundland, considera que a explicação mais provável esteja nos sedimentos encontrados na massa de gelo que o compõe. A coloração seria o resultado de rocha pulverizada que se mistura ao gelo enquanto a geleira escava a crosta terrestre por milênios. Isso tudo em razão do movimento dela que, ao se mover, pode às vezes se arrastar no solo, fazendo com que pequenas pedras
e outras substâncias mais escuras acabem sendo incorporadas ao gelo. Essa rocha carregada pelo movimento glacial congelaria junto à água. E aí, quando um pedaço se desprende, forma-se um iceberg com alma de pedra e cor preta. O professor Tarasov explicou que, à medida que a massa de gelo foi descendo rumo ao sul e atravessando a baía de Baffin, ou Baffin, que margeia a costa do Labrador, ela foi passando por um processo gradual de derretimento. E como resultado desse degelo progressivo, foi expondo camadas cada vez mais profundas da estrutura, o que revelou esses sedimentos escuros e compactos que estavam antes ocultos pela quantidade de gelo. Ele chegou a destacar que vemos apenas a ponta do iceberg e que 90% dele ainda está submerso, sendo que o material preto que estaria dando a coloração inesperada ainda pode estar enterrado mais profundamente na gigante massa de gelo. E que a sua cor, que é aquilo que mais chama a atenção na superfície, pode ser apenas um vestígio do que está escondido sob as águas geladas do Atlântico Norte. O encontro com esse glaciar de cor preta oferece não apenas um espetáculo visual raro, mas também um desafio científico, pois ele representa a complexidade dos processos glaciais e a constante transformação das paisagens polares. Cada camada revelada conta uma história antiga, seja de erosão, de pressão ou de tempo, tornando o fenômeno uma oportunidade única de entender melhor como os ambientes gelados da Terra se comportam e mudam. Para cientistas como Tarasov, ele é um lembrete de que, mesmo em silêncio, as geleiras carregam segredos profundos, prestes a emergir. E o que deixa a história ainda mais incrível é o fato de que a datação desse iceberg pode chegar a ter mais de 100 mil anos. Isso mesmo, ele pode ter sido formado ainda na última era do gelo e só agora ter se desprendido de onde estava e liberado dos confins da Groenlândia até ser trazido ao local em que foi encontrado. Identificar a origem exata dele é uma tarefa complexa, já que não existem amostras físicas para análise direta. As suas possíveis fontes incluem as geleiras da Groenlândia, o Ártico canadense e até mesmo a Islândia, que fica ali também na região. A costa nordeste do Canadá, especialmente na região de Newfoundland e Labrador, é conhecida por um fenômeno natural impressionante chamado de Iceberg Alley, ou Alameda dos Icebergs. Bom, como esse é um canal de conhecimento, é importante que você saiba que a palavra iceberg é formada pela palavra inglesa ice, gelo, e a germânica berg, montanha. Então, iceberg significa montanha de gelo. Essa rota marítima é palco de um verdadeiro desfile gelado, por onde centenas de geleiras se deslocam anualmente após se desprenderem das geleiras da Groenlândia. Eles são conduzidos pela corrente do Labrador, uma corrente oceânica fria que flui do norte em direção ao sul, guiando essas gigantescas massas de gelo ao longo da costa atlântica canadense. Esse corredor natural transforma a região num ponto estratégico de observação científica e turística, especialmente durante a primavera e o início do verão, quando o fluxo de glaciares atinge o seu pico. Muitos desses blocos de gelo podem estar em formação há milhares de anos, carregando em sua composição histórias geológicas, sedimentos ancestrais e pistas sobre o passado climático da Terra. O surgimento do glaciar preto nesse trajeto reforça o papel da Rua dos Icebergs, ou da Alameda dos Icebergs, como uma fronteira dinâmica entre o gelo do Ártico e o oceano aberto, onde a natureza revela aos poucos os seus segredos mais profundos. Essa massa de gelo, em particular, se destaca não apenas por sua coloração incomum, mas por um conjunto de características jamais observadas juntas. E o que torna essa descoberta realmente extraordinária é a combinação rara de elementos. Olha só, composto por faces regulares e de grande porte, tem praticamente nenhuma erosão visível, e a coloração preta
é uniforme e profunda. Peculiaridades essas que fizeram alguns especialistas traçarem paralelos com descobertas cósmicas, como se estivéssemos diante de um objeto misterioso recém-revelado por telescópios espaciais avançados, oculto por eras até ser finalmente exposto. No entanto, há teorias ainda mais intrigantes. Alguns especialistas sugerem que a cor escura também poderia ser resultado de cinzas vulcânicas antigas. Outros, mais ousados, falam que pode ser devido ao acúmulo da fuligem de incêndios florestais ancestrais. E há até quem especule que, na verdade, a cor seja devido às partículas de meteoritos, conforme encontradas em crateras como a de Hiawatha, escondida sob o gelo da Groenlândia. Infelizmente, apesar da beleza visual, o surgimento desse iceberg pode ser o sintoma de mudanças nos sistemas glaciares. E os cientistas tratam a situação com cautela, visto que esse tipo de fenômeno pode estar ligado a alterações provocadas pelas mudanças climáticas que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos, inclusive em um momento de preocupação constante com a estabilidade das geleiras globais. Diante disso, a comunidade científica aguarda com ansiedade uma análise mais profunda dessa nova aparição. Contudo, para que investigações conclusivas sejam feitas, é necessário localizar outro iceberg semelhante e realizar estudos de campo detalhados, com a expectativa de que esse tipo de pesquisa consiga colher informações valiosas sobre o passado climático da Terra, assim como as missões da NASA em Marte vêm revelando novos dados sobre a evolução de planetas inteiros. Há ainda uma possível dimensão biológica, já que a massa de gelo pode conter micro-organismos preservados ou amostras atmosféricas de milhares de anos atrás, o que ofereceria pistas preciosas sobre as condições ambientais de outras eras. Uma oportunidade rara de acessar registros naturais intactos, como as recentes videodescobertas de vida em ambientes extremos no fundo dos oceanos, vem demonstrando, sempre surpreendendo com a resiliência da vida. Por enquanto, essa formação enigmática permanece como um lembrete vívido dos processos geológicos complexos desse planeta fantástico e dos inúmeros segredos ainda escondidos nas regiões mais remotas da Terra. O glaciar preto, que emergiu das águas de Labrador, não é apenas uma peça isolada do quebra-cabeça natural. Ele pode ser a chave para compreendermos melhor o passado dinâmico da Terra e os desafios do nosso futuro climático. O iceberg preto, assim, se torna mais do que uma curiosidade, um pedaço de uma história congelada, que ressurge num planeta em transformação acelerada. Seja qual for a sua origem, uma coisa é certa: esse bloco de gelo não é comum, não só por sua aparência, mas pelo que ele representa. Com as mudanças climáticas, o degelo de camadas antigas tem se intensificado. Calotas polares que até pouco tempo estavam atrás seladas sob quilômetros de gelo têm demonstrado que escondem histórias paradas no tempo e possivelmente até ameaças. Talvez ele seja um lembrete de que a Terra tem memória e de que, quando ela decide revelar algo, devemos estar preparados para escutar. Esse não é apenas um bloco de gelo flutuando no mar. É um enigma que oferece uma cápsula do tempo, sendo um símbolo da força e do mistério da natureza. Mas, voltando à legenda reflexiva de Hallar Antoniussen, ao postar a sua foto do iceberg, será que a natureza está mesmo mudando? Ou nós estamos descobrindo apenas agora os segredos antigos escondidos no nosso mundo?